Olá, gente, tudo bem? Me chamo Ana e sou filha do Carlos que trabalha no canal O Horror que Virá. Hoje, por ser domingo, papai deixou eu apresentar a abertura do vídeo hoje, e puxar a orelhinha de você aí que assiste o vídeo não deixa o like e nem se inscreve no canal. Vamos lá, gente boa. Vamos lá, vamos melhorar esse mundo dos adultos, para que eu possa ter um mundo melhor para mim, lá fora amanhã. Comece com um simples toque no botão de inscrito já. Fiquem com o vídeo de domingo, e vejam a loucura dos adultos. Tchau, até a próxima. Você ousa enfrentar o desconhecido? Prepare-se para entrar em um mundo onde o medo é palpável e o horror espreita a cada esquina. Bem-vindo ao O Horror que Virá. Neste canal mergulharemos juntos nas profundezas do terror, explorando histórias aterrorizantes, lendas urbanas assombrosas e enigmas sinistros. Sinta a adrenalina percorrer suas veias enquanto desvendamos segredos obscuros e nos aventuramos pelos corredores assombrados da imaginação. Prepare-se para a noite sem sono, olhares sobre o ombro e calafrios percorrendo sua espinha. O horror que virá irá testar seus limites, desafiar sua coragem e levá-lo a lugares que você jamais imaginou. Mas você não precisa enfrentar esse terror sozinho. Junte-se à comunidade dos destemidos, dos amantes do sobrenatural e dos curiosos pelo inexplicável. Inscreva-se agora mesmo no canal O Horror que Virá e adentre o mundo onde o horror ganha vida. Clique no botão de inscrição. Ative o sinistro e prepare-se para a jornada que o espera. Lembre-se, uma vez que cruzar a fronteira para o horror que virá, não há volta. Você está pronto para encarar o horror? Subscreva-se agora e desvende os segredos do medo. Isso aconteceu no verão passado. Sou um homem de 32 anos e moro sozinho em um apartamento nos arredores da cidade de Fortaleza, estado do Ceará. Na época, eu havia acabado de me mudar e havia jogado fora muitas coisas antigas que tinha do meu outro lugar. Então eu estava ocasionalmente navegando pelo Craigslist e pelo Facebook Marketplace em busca de alguns móveis. As duas coisas que eu mais precisava eram uma mesa de centro e um suporte para a TV, mas não estava com tanta pressa, então não me importava em procurar por algumas semanas, se fosse necessário. Lembro-me de ser uma noite de segunda-feira e eu tinha acabado de chegar em casa do trabalho. Estava navegando por algumas postagens do Craigslist enquanto jantava e encontrei uma mesa de centro que gostei. Era barata, não muito antiga e estava em bom estado. Enviei um e-mail e continuei navegando, mas menos de 20 segundos depois recebi uma resposta por e-mail. O homem chamado Cole disse que poderia me vender, mas teria que ser ainda naquela noite, pois ele estava de mudança e planejava jogá-la fora de manhã. Como não tinha mais nada para fazer naquela noite, respondi, claro, me avise onde posso pegá-la. Ele me enviou um endereço e fiz uma rápida pesquisa no Google sobre ele. A casa ficava a 25 minutos de distância, em um bairro que eu nunca tinha ido antes. Eu disse a ele para me dar uma hora e estaria lá. Embora estivesse cansado e fosse bastante tarde, não me importava em fazer uma rápida retirada. Eu também estava feliz por finalmente conseguir uma mesa de centro para minha sala de estar. Terminei de comer minha refeição na mesa e entrei no carro para começar a dirigir até lá. Estava garoando um pouco lá fora, então esperava que a mesa não fosse muito pesada e que pudéssemos colocá-la rapidamente no meu carro sem danificá-la com a água. A viagem até lá parecia longa, passando por algumas estradas sinuosas até chegar a um pequeno bairro mal iluminado. Quando digo mal iluminado, quero dizer que havia poucos postes de luz, todos fracos, e a maioria das casas estava com as luzes apagadas. Era tarde, então não esperava que todos estivessem acordados nessa hora, mas ainda assim era um pouco assustador. Quando encontrei a casa, era um lugar pequeno de um andar, uma das poucas casas com as luzes acesas. Ao entrar na garagem, vi um homem parado no canto da garagem, aparentemente procurando por algo. Quando estacionei o carro, o homem olhou para mim e correu rapidamente para dentro. Esperei um minuto, achando que ele iria voltar, mas ele não voltou. Saí do carro e entrei na garagem, batendo na porta.
Bati novamente, mas ninguém respondeu. Não tinha certeza se deveria ir até a porta da frente ou o que fazer, mas aquilo estava me dando um sentimento estranho e eu estava começando a pensar em simplesmente ir embora quando a porta se abriu repentinamente. Era um homem diferente do que eu tinha visto na garagem, mas ele se apresentou como Cole. Ele me convidou para entrar e ver a mesa de centro. Seguiu até a sala de estar. A mesa parecia como nas fotos e não estava quebrada ou algo do tipo, então estava bom para comprar. Cole estava fazendo conversa fiada comigo, contando sobre o novo lugar que ele acabará de comprar, mas toda vez que eu tentava interromper e dizer que gostaria de comprar a mesa, ele continuava falando. Começou a ficar desconfortável ficar ali ouvindo falar por cima de mim por 5 minutos inteiros. Parecia mais uma distração, como se ele estivesse me mantendo lá. Finalmente, eu o interrompi e disse que estava com pressa e precisava voltar para casa logo. Ele parou de falar e disse que eu poderia levar a mesa de graça. Suspeitosamente, eu disse ok e perguntei se ele poderia me ajudar a colocá-la no meu carro. Nós dois pegamos a mesa e começamos a caminhar pela casa. Não era muito pesada, mas definitivamente precisava de 2 pessoas para levantá-la. Levamos para a garagem e a colocamos no chão para descansar, mas imediatamente ouvi alguém correndo atrás de mim. A pessoa veio pelo lado da casa, correndo em minha direção usando uma máscara e um capuz. Fiquei paralisado, com medo e confuso. O homem não estava muito agressivo, e Cole apenas ficou parado com uma expressão vazia. O homem pediu minha carteira e meu celular, segurando uma faca contra mim. Levantei as mãos, mas realmente não me senti ameaçado o suficiente para obedecer. Ele perguntou novamente, desta vez mais alto, mas resolvi arriscar e corri em direção ao meu carro. O homem se lançou em minha direção. História 2. Eu sei que serei criticado por isso, mas eu costumava ser um usuário frequente do Craigslist. Em minha defesa, eu sempre me encontrava em lugares públicos e garantia que falássemos ao telefone antes de sair e nos encontrar. Para mim, era o lugar mais fácil para vender itens aleatórios da casa ou comprar coisas que, de outra forma, acabariam com minha conta bancária. Por anos, nada aconteceu. Conheci toneladas de pessoas aleatórias e comprei ou vendi mais coisas do que posso contar. Mas depois disso, tudo mudou. Eu estava procurando uma bicicleta e encontrei uma boa por um preço baixo. Talvez não tão boa, mas parecia apenas uma bicicleta normal e disseram que ainda funcionava, o que estava bom para mim. Enviei um e-mail para a pessoa expressando meu interesse e eles responderam dentro de 1 hora, dizendo que ainda estava disponível pelo preço listado. Tivemos uma rápida ligação discutindo onde e quando nos encontrar, e acabamos decidindo por um posto de gasolina que ficava no meio do caminho para ambos. O horário combinado foi 18h30. No dia marcado, dirigi e cheguei ao posto de gasolina 15 minutos mais cedo. Ele disse que estaria dirigindo uma caminhonete Chevy azul, então fiquei atento. Passaram-se 30 minutos e o homem ainda não havia aparecido. O sol estava se pondo e eu realmente não queria fazer o negócio no escuro, então mandei uma mensagem para ele perguntando se ele estava perto. 1 minuto depois, recebi uma ligação. Desculpe, estou a caminho agora, chego daqui a alguns minutos, disse ele, e desligou abruptamente sem me deixar falar nada. Ele parecia apressado, o que tornava difícil dizer se eu deveria ficar preocupado com a estranheza da ligação ou se ele apenas estava tentando chegar rápido porque sabia que estava atrasado. Sentei no carro esperando mais 15 minutos até que ele finalmente apareceu. O caminhão que ele dirigia era muito velho e maltratado, o que não me deixou muito confiante em comprar algo dele. Saí do carro e o cumprimentei. Ele era um homem de altura média, vestindo roupas largas, com aparência de ter entre 20 e 30 anos, e para não ser rude, parecia sujo. Seus cabelos estavam sujos e suas roupas pareciam nunca terem sido lavadas. Ele caminhou até a caçamba da caminhonete e abriu, tirando a bicicleta.
Surpreendentemente, ela estava em perfeitas condições. Não parecia nada extravagante, mas estava definitivamente bem cuidada, ao contrário de tudo relacionado àquele homem. Dei uma volta rápida e a testei por 1 minuto. Tudo estava em ordem. Mas então, juntei todas as peças na minha cabeça e instantaneamente perdi minha empolgação. Essa bicicleta era quase certamente roubada. Depois de ver o homem em sua caminhonete, não havia como essa bicicleta ser dele. Para uma bicicleta com pelo menos 5 ou 6 anos, não havia um único arranhão ou mancha de sujeira nela. Assim que esse pensamento surgiu em minha cabeça, soube que não me sentiria confortável comprando, a menos que tivesse certeza de que não era roubada. Tentei ser discreto e perguntei, então, há quanto tempo você a tem? Ele respondeu, alguns anos. Isso não me disse nada, então perguntei por que ele queria vendê-la, uma pergunta comum, acho eu. Mas a resposta dele me confundiu. Por que isso importa? Ela funciona, certo? Ele me olhou com impaciência e rudeza. Ironicamente, ele era o impaciente depois de me fazer esperar por ele. Eu disse que não queria mais a bicicleta e disse para ele ter uma boa noite, então fui abrir a porta do meu carro. O homem foi rápido em forçar minha porta fechada antes que eu pudesse abri-la completamente. Não, você vai comprar. Eu não vim aqui à toa, ele disse. Eu sabia que era uma situação ruim, mas vi alguns carros e pessoas bem perto de nós no posto de gasolina, então não estava muito preocupado. Expressei minhas preocupações sobre de onde ele havia tirado a bicicleta e que eu não compraria algo que não era dele. Ele hesitou, depois me empurrou contra meu carro e gritou para eu dar dinheiro. Ele me bateu novamente e fui forçado a pegar minha carteira e dar todo o meu dinheiro a ele. Ele pulou de volta em seu caminhão e foi embora, quase causando um acidente ao sair do posto de gasolina. Olhei ao redor para as 3 ou 4 pessoas que estavam apenas paradas ali, observando. Nenhuma delas me ajudou ou sequer ficou para testemunhar. A polícia nunca o encontrou, então fiquei sem os $100. Não quero ser essa pessoa, mas também perdi a fé na humanidade. Ninguém se importou em me ajudar, mas todos se importaram em me ver ser espancado e roubado em público. Há alguns meses, postei um laptop antigo para venda no Craigslist. Ele funcionava perfeitamente, mas eu precisava comprar um melhor para o trabalho e realmente não tinha motivo para ter 2. Não estava esperando muito, acho que o listei por $80, o que era um preço realmente bom. Depois de alguns dias sem respostas, acabei esquecendo disso até verificar meus e-mails novamente uma semana depois e vi que tinha uma mensagem. A mensagem dizia simplesmente que a pessoa queria dar uma olhada no laptop e perguntava se ainda estava disponível. Respondi mais tarde, naquele dia, eles me responderam. Eles disseram que poderiam passar no dia seguinte e concordamos com as 5 horas. Naquela noite, percebi que não tinha recebido o nome dele. O endereço de e-mail de onde ele estava enviando era um e-mail pessoal que parecia mais um nome de jogador, então não era muito útil. Não pensei muito sobre isso, assumindo que ele simplesmente não percebeu qual endereço estava usando. No dia seguinte, entrei em contato e enviei meu endereço algumas horas antes das 5. Era meu dia de folga, então eu estaria em casa o dia todo. Por volta das 16h30, verifiquei meus e-mails novamente, mas o cara ainda não havia respondido à minha última mensagem. Talvez ele achasse que não precisava responder. Fui até a janela e abri as cortinas para poder ver quando ele chegasse. Depois sentei no sofá e liguei a TV. Fiquei sentado lá por quase 1 hora assistindo TV e olhando pela janela a cada poucos minutos, mas ele nunca apareceu. Considerando que nosso último contato foi ontem, pensei que ele havia mudado de ideia e estava me deixando esperando. Para ser honesto, não pensei muito nisso. Continuei assistindo TV e tentei aproveitar o resto da noite normalmente. Por volta das 20 horas, estava cochilando no sofá, acordando e dormindo, quando acordei com um som na minha porta dos fundos.
Depois de ganhar plena consciência, levantei e olhei. Não vi nada lá fora. Acendi a luz do alpendre apenas para ter certeza, mas o quintal estava vazio. O som que ouvi era difícil de identificar porque eu nem estava acordado, mas achei que era o som de alguém tentando abrir a porta. Fui ao redor e verifiquei se todas as portas estavam trancadas. Depois chequei as janelas para ver o que eu podia ver até que uma batida veio na porta da frente. Andei silenciosamente e olhei pelo olho mágico. Havia um cara na casa dos 30 anos talvez, no meu alpendre. Ele estava andando de um lado para o outro e falando baixo. Depois ele parou e voltou para a porta e bateu novamente. Quem é? Perguntei, mantendo a porta fechada e olhando pelo olho mágico. Ele olhou para a porta e disse que estava tentando falar com o proprietário da casa. A maneira como ele disse isso, com uma gagueira e palavras arrastadas, deixou claro que ele estava sob o efeito de algo ou não estava bem mentalmente. Optei por não responder e assim que o cara percebeu isso, ele chamou novamente dizendo que realmente precisava falar comigo, andando de um lado para o outro de forma inquietante. Enquanto observava, peguei meu telefone no bolso e disquei 190, número de emergência no Brasil. Ele bateu novamente enquanto eu estava no telefone, mas então ele saiu correndo do alpendre em direção à garagem. Imediatamente peguei meu laptop mais novo e acessei a transmissão ao vivo da minha câmera de segurança que estava logo acima da garagem. Nas imagens, seu carro estava estacionado no meu caminho de entrada, provavelmente a poucos centímetros de encostar na minha porta da garagem, e o cara estava usando uma alavanca para tentar abrir a garagem. Ele parecia insano, mas isso me assustou muito. Depois de algumas tentativas fracassadas, o cara entrou em seu carro e ficou mexendo, tentando encontrar algo na caixa de luvas antes de sair e bater com a alavanca na minha garagem e ir embora. Apesar de fornecer as imagens de segurança mostrando o homem e seu carro para a polícia, o cara permaneceu não identificado. Também não está claro se isso estava relacionado ao anúncio no Craigslist, mas estou convencido de que estava. Não sei o que aquele cara queria ou o que ele teria feito se tivesse entrado. Você ousa enfrentar o desconhecido? Prepare-se para entrar em um mundo onde o medo é palpável e o horror espreita a cada esquina. Bem-vindo ao O Horror que Virá. Neste canal, mergulharemos juntos nas profundezas do terror, explorando histórias aterrorizantes, lendas urbanas assombrosas e enigmas sinistros. Sinta a adrenalina percorrer suas veias enquanto desvendamos segredos obscuros e nos aventuramos pelos corredores assombrados da imaginação. Prepare-se para a noite sem sono, olhares sobre o ombro e calafrios percorrendo sua espinha. O horror que virá irá testar seus limites, desafiar sua coragem e levá-lo a lugares que você jamais imaginou. Mas você não precisa enfrentar esse terror sozinho. Junte-se à comunidade dos destemidos, dos amantes do sobrenatural e dos curiosos pelo inexplicável. Inscreva-se agora mesmo no canal O Horror que Virá e adentre um mundo onde o horror ganha vida. Clique no botão de inscrição, ative o sinistro e prepare-se para a jornada que o espera. Lembre-se, uma vez que cruzar a fronteira para o horror que virá, não há volta. Você está pronto para encarar o horror? Subscreva-se agora e desvende os segredos do medo.